Fala galera, aula de redação com o professor Austin Tavares. Acompanhe no canal e bons estudos. Valeu! Fala galera, beleza? Então é o seguinte, nós vamos fazer uma preparação para a prova São Pedro da Aldeia na parte de redação, certo? Eu vou esmiuçar para vocês como é que se faz uma redação abordando um tema da área educacional. Acredito que seja desta forma, porque foi assim na prova Saquarema pela banca IBAN, ok? Vocês podem, por exemplo, começar pelo título, como eu já fiz, ou você tem a preferência de escrever primeiramente o texto e depois fazer o título. Vai ficar a critério do redator ou da redatora. Então, qual é a proposta? Vocês sabem que existem as tendências pedagógicas. E essas tendências falam de diversas escolas, certo? Vou abordar duas delas, para que nós possamos fazer a redação propriamente dita. Abordarei a escola tradicional, que é a que vigora a maior parte do nosso país, e a escola construtivista, em que uma se diferencia da outra em determinados pontos. Mas para aquela pessoa que tem dificuldade de escrita, eu não vou abordar autores, metodologias, experiências. Vou abordar palavras simples para que você possa escrever, claro, tendo uma certa consciência, um certo conhecimento daquilo que vai ser exposto para a prova examinadora IBAN. Então acompanha comigo aqui, pessoal. Comece assim. Sabe-se que veja, o verbo deverá vir preferencialmente na terceira pessoa do singular. Evite aquelas expressões, eu acho, eu penso, eu pressuponho, eu imagino. Nada disso pode ser escrito na redação, porque do contrário você perderá ponto, certo? Então voltando, sabe-se que há, entre outras, dois tipos de escolas atuantes no Brasil. A tradicional, escreva com letra maiúscula, e a construtivista, escreva com letra maiúscula também, para você destacar que tipo de escola está sendo abordada, certo? Por exemplo, a construtivista, que vai lembrar a ideia da construção do conhecimento. A tradicional, que vai trabalhar aquele dia a dia sem muitas conversas, sem muitas trocas de experiências. Tá? A tradicional e a construtivista. Pois a primeira, aí vem chega a questão, caro candidato, cara candidata. O numeral primeira para retomar o vocábulo tradicional e o numeral segunda para retomar a palavra construtivista. Você evita repetição de palavras, não fica um texto cansativo e o leitor, que vai ler, obviamente, sua redação, terá uma infusão, terá um êxito maior para poder estar acompanhando a sua leitura de forma perspicaz, certo? A tradicional e a construtivista, pois a primeira determina certos comportamentos, vírgula, enquanto que a segunda, quem é a segunda? A construtivista trabalha o espaço interativo da construção do conhecimento entre docente e discente. É bom também trabalhar os vocábulos, o vocabulário ficar diversificado. O que é docente? Professor. O que é discente? Aluno. Para não ficar aquelas palavras muito enfadonhas que a gente usa no dia a dia. Isso não quer dizer que você não possa escrever na redação, certo? Então, docente e discente, vírgula de novo, que eu estou separando os períodos para prepará-los ao mercado de trabalho do século XXI. Nesse ponto aqui, primeiro parágrafo, pessoal, da redação, fiz o tópico frasal, que é aquela frase-chave que vai compor o seu texto propriamente dito. O tópico frasal começa na palavra sabe-se e fecha-se na palavra construtivista, certo? Abre um colchete na palavra sabe-se, certo? E fecha o colchete na palavra construtivista. Do vocábulo, pois, até a palavra comportamentos é o meu primeiro argumento. E do vocábulo enquanto até século XXI será o meu segundo argumento. Tá vendo, candidato? Tá vendo, candidata?
Estou preparando a nossa redação. Tem que ter preferencialmente 4 parágrafos. 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão, certo? O primeiro argumento será o seu segundo parágrafo e o segundo argumento será o seu terceiro parágrafo. Estou fazendo assim por blocos para você poder visualizar melhor e poder acompanhar o raciocínio do texto redacional. Vou deixar aqui um pouquinho para você poder copiar, né? Pausa o vídeo aí, copia esse pedaço para você ir acompanhando o texto na íntegra, ok? Daqui a pouco eu volto com o segundo parágrafo. Bons estudos! Então, pessoal, como eu estava dizendo, agora vamos fazer o segundo parágrafo da sua redação, em que o tema abordado é escola tradicional versus escola construtivista. Provavelmente a banca vai propor textos para que vocês leiam na hora e possam fazer a redação. Uma dica: não copiem pedaços do texto porque serão acusados de plágio. O que é plágio, professor? Quando você copia literalmente o que a banca está propondo para você escrever. Isso não impede que você possa usar sinônimos lá do texto fundador, genotexto, que é aquele proposto pela banca examinadora IBAN, para você transpassar para a sua redação algumas palavras, certo? E o que são sinônimos? São palavras de mesmo sentido. Por exemplo, lindo e bonito são sinônimos. Se a banca usou a palavra lindo lá, por exemplo, você poderia usar bonito na sua redação. Estaria trabalhando a mesma ideia pedagógica proposta pela banca examinadora, certo? Mas antes de eu continuar, não esquece aí, pessoal, de dar o like, dar um toque no sininho e fazer as notificações para que quando eu lançar uma outra aula aqui, você possa acompanhar o que eu vou explicar para você. E para a semana estaremos fazendo uma live aí ao vivo para tirar as possíveis dúvidas na hora da escrita, certo? Acompanhe a leitura comigo. Segundo parágrafo. Vale lembrar que, observe, candidato, candidata, para ligar um parágrafo ao outro, usar os conectores, usar as conjunções. E para que servem conectores, conjunções, que são sinônimos, é a mesma coisa? Para ligar um parágrafo ao outro, você está costurando o texto. O parágrafo 2 é ligado ao parágrafo 1 e assim sucessivamente. Então, vai lembrar que na escola tradicional, vírgula, por que estou usando vírgula aqui? Rapidamente, uma mini aula de pontuação. Estou separando o período através de verbos. Se eu tenho 2 verbos num só período, tenho 2 orações. Se tem 3 verbos, tem 3 orações, só que os verbos precisam estar separados um do outro. Não pode estar em locução verbal, certo? Tendo dúvida, põe aí nos comentários. Eu tenho dúvida o que é locução verbal, o que é período simples, o que é período composto, que eu faço uma aula só sobre isso, tá ok? Então vamos lá. Vai lembrar que na escola tradicional, vírgula, o professor é o centro das atenções, vírgula, uma vez que, olha o outro conector aqui, para dar embasamento ao que você está escrevendo para a ideia anterior, é um conector adverbial, certo? Uma vez que ele quem? Olha o pronome anafórico sendo usado para evitar repetição de palavras. Ele quem? O professor que você citou anteriormente para não ficar toda hora. O professor, e cansa o leitor de ler tantos professores. Comece a usar sinônimos, pronomes, advérbios que vão dar ênfase ao seu texto, certo? Uma vez que ele determina as regras, os exercícios, como as carteiras enfileiradas, por exemplo, e somando-se a isso, a avaliação classificatória. Veja, meu querido aluno, eu não sou expert em pedagogia do oprimido, pedagogia da autonomia, como foi o grande Paulo Freire. Mas o que é uma avaliação classificatória e uma avaliação formativa? A avaliação classificatória é aquela que eu vou medir o conhecimento do aluno através de uma nota X.
Enquanto que a avaliação formativa é aquela que vai trabalhar a ideia do conhecimento feito aos poucos. Aplico uma provinha para ele hoje, obtenho aquele conhecimento e vou fazendo um somatório continuado que ele aprendeu ao longo dos meses, tá ok? Então, continuando. Há uma avaliação classificatória, que é aquela prova com medição por meio da decoreba, veja que eu estou escrevendo entre aspas para você, pelos alunos. Ponto. Não existe uma troca, uma interação entre o educando. Quem é educando, professor? O aluno. E o educador. Quem é educador? Professor. Já que, olha aqui, outro conectivo adverbial, já que o currículo é fixo e não aceita alterações. Tá vendo aí? Nesse período, você vai ver que cada conector, juntando uma ideia às frases anteriores, estabelecerá sentido completo para os leitores. Guarde uma coisa, não escrevemos para nós, escrevemos para o outro, tá ok? Congela o vídeo aí. Então, pessoal, esse é o segundo parágrafo. Congela o vídeo aí, copie esse parágrafo para você vir transcrevendo a redação na íntegra. Daqui a pouco eu volto com o terceiro parágrafo, tá ok? Bons estudos. Então, pessoal, como eu estava dizendo, agora vamos para o terceiro parágrafo da sua redação. Não se esqueça, o que eu estou escrevendo em laranja não é para você escrever lá na sua redação. Só para você saber quem é o começo, quem é o meio e quem vai ser o final, tá certo? Acompanhe a leitura comigo aí. Agora, vírgula. Veja que eu uso um advérbio para iniciar o terceiro parágrafo para fazer um encadeamento textual. A isso chamamos de coesão e coerência textuais. O que é a coesão? Quando você une uma frase a outra através de conectores. Desculpa aí os cachorros, tá, pessoal? Que são meus cachorros do meu quintal. E a coerência é o sentido que o leitor estabelece, ou melhor, é o sentido que o escritor estabelece para os leitores. Lembre-se que eu falei, não escrevemos para nós, escrevemos para o outro, tá certo? Veja aqui. Agora, vírgula, a escola construtivista, vírgula, de novo estou colocando entre uma e outra vírgula, temos o nosso aposto especificativo. Tem dúvida de aposto especificativo, aluno? Escreve aí nos comentários que eu faço uma aula só sobre aposto e explico para você, tá legal? Que não é bem vista por alguns críticos, vírgula, não vou citar nome de críticos porque não sabemos ou ficamos com dúvidas nervosos na hora, para evitar problemas de menos pontuação na hora da sua redação. Eu quero que você tire os 40 pontos, tá certo? Em que trabalha o diálogo, a interação, pois nesta quem? Na escola construtivista, para evitar repetição de palavras, os estudantes são orientados a buscarem o conhecimento por meio de atividades interativas, atividades lúdicas. Aí você escreva uma palavra que você esteja inteirado do assunto para poder fazer a argumentação do seu terceiro parágrafo, tá certo? Atividades interativas ou reformuladas, sendo as carteiras muitas vezes em forma de círculo, não é enfileirado igual a escola tradicional, estou colocando os prós e os contras, certo? Em forma de círculos. A avaliação formativa, lembra que eu falei no início do vídeo? Eu tenho a avaliação classificatória, que é da escola tradicional, e tem a avaliação formativa, diagnóstica, que é da escola construtivista. O aluno está construindo conhecimento, o que é um substantivo, o que é um anfíbio, o que é uma tabela periódica para chegar num denominador comum. Esse é o papel da escola construtivista, certo? A avaliação formativa, que é aquela que mede o progresso contínuo do ser em formação. O que é o ser em formação? É o educando, é o aluno, é o estudante, é a pessoa que recebe conhecimento, tá certo? O ser em formação, certo?
ele vai fazer um progresso contínuo e o professor é a ponte entre aquele quem? O aluno e o conhecimento adquirido, vírgula, no qual foi proposto. Ponto final. Estamos terminando o terceiro parágrafo. Você vai congelar o vídeo 1 minutinho, 2 minutinhos, em sair de cena, você copia esse pedaço para ir montando seu texto redacional. Tendo dúvidas, escreve aí nos comentários. Ah, professor, fiquei com dúvida aqui, fiquei com dúvida ali. O que você quiser com isso? Eu vou lá e explico para você durante a semana, tá certo? Não esquece de deixar o like, aperta o sininho para tendo uma aula nova, você receber as notificações. Vou gravar uma live, hein? Fica atento. Então, pessoal, continuando aí, o final da nossa redação agora, o quarto parágrafo. Lembra que eu falei para você, a redação precisa ter 4 parágrafos. 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão, tá certo? O espaço da margem, querido aluno, querida aluna, guarda o truque, não tem a tampa da caneta Bic, guarda bem. Você vai usar metade da tampa para fazer a medição do parágrafo. Não meça com os dedos, por quê? Tem um dedo mais gordinho, tem um dedo mais magrinho, então vai dar distorção de espaçamento do parágrafo. A metade da caneta da tampa da caneta Bic, tá certo? Não use outra caneta, porque pode ficar um distanciamento maior ou menor, depende das canetas. Fica aí a dica, tá bom? Acompanhe a leitura comigo, final da redação, hein? Dessa forma, deste modo, dessa maneira, portanto, logo, evite escrever em vista dos fatos mencionados, em vista dos fatos discutidos. Por quê? Isso deixa o texto muito enfadonho, sem coerência, sem sentido. O leitor já está vendo a sua ideia no parágrafo 2 e no parágrafo 3, que é o desenvolvimento da redação. Para que eu vou escrever aqui? Em vista dos fatos resolvidos, comentados, discutidos. Não faça isso. Do mesmo modo, nunca escreva eu acho, eu penso, eu pressuponho, eu imagino. Eu não participo da redação. É um texto dissertativo argumentativo, no qual você expõe uma série de ideias defendendo a tese proposta pela banca examinadora, podendo ser contra ou a favor. No nosso caso aqui, nós somos a favor da escola construtivista e somos contra a escola tradicional, tá certo? Vamos ler. Dessa forma, vírgula, a escola construtivista deveria permear nosso país de forma preponderante. O que é forma preponderante? Do Oiapoque ao Chuí, no Amazonas, no Sergipe, no Maranhão, no Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Tocantins, nos 27 estados brasileiros, que tivéssemos preferencialmente só escolas construtivistas. Mas, como nós sabemos, nós professores, e eu também me incluo nessa história, porque eu sou professor da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, tá certo? Prevalece a escola tradicional. Mas vamos tentando, entre uma informação e outra, dialogar com os nossos alunos, interagir com eles, ver o espaço em que eles vivem, por exemplo, para fazer uma troca de informações durante a aula, tá certo? Acompanhe a leitura. Dessa forma, vírgula, a escola construtivista deveria permear nosso país de forma preponderante. O que é preponderante? Importante, dialógica, somativa, tá certo? Porque o século XXI, os números, pessoal, escreva em algarismo romano, não pode ser em algarismo arábico. São os nossos números. 1, 2, 3, tá certo? Século XXI está altamente moderno, vírgula, enquanto que a escola tradicional deve ser posta de lado, entre aspas, não vamos tirar totalmente, porque ela ainda prevalece em grande parte do nosso país, né? Deve ser posta de lado aos poucos, e assim direcionar os seres em formação ao mundo do trabalho,
Ponto final. Por que é muito trabalho? Porque essa é a proposta da LDB 9394/96 e da BNCC, em que nós preparamos os alunos desde a educação infantil até o terceiro ano do ensino médio para o mercado de trabalho, por exemplo, que ele tenha pleno conhecimento da leitura, da escrita e dos cálculos, não desmerecendo as outras disciplinas. Mas ele tem que saber português e matemática, ele tem que saber se expressar, ele tem que saber ler, escrever adequadamente, fazer as 4 operações para atender um cliente, para ser balconista, para ser uma outra formação, um outro tipo de trabalho, tá certo? Então fica aí, ó, para o final da sua redação, não se estenda muito, porque são de 1 até 30 linhas, até porque não tem como passar das 30 linhas, tem que escrever no mínimo 25 linhas, tá certo? Dica, eles vão dar um caderno de rascunho e vai dar o texto, a folha propriamente dita, a folha da redação, que vem na contracapa da sua folha de cartão resposta. Primeiro faça o rascunho, depois faça a folha original. Outra dica, na folha do rascunho as linhas são maiores, isso é tática de concurso público, é tática do certame. Certame é a mesma coisa que concurso público. A folha de rascunho, as linhas são maiores que a folha do texto original. Então, quando você estiver escrevendo no rascunho, quando for passar para a folha original, e não pode usar lápis, e a caneta preta ou azul, tá certo? Quando for passar para a folha original, observe o espaçamento das linhas, são mais apertadas. Se você tem letra muito grande, diminua um pouco. Veja, a minha letra é um pouco grande, estou diminuindo para te treinar a fazer a escrita dessa forma. Se você tem letra muito pequena, tenta aumentar um pouquinho para conter os espaços. Outra informação, não pode deixar em branco na redação. A banca vai pedir o título. O título é na primeira linha da redação, centralizado. Não se esqueça, o título é centralizado. Na outra linha já começa o primeiro parágrafo, com espaçamento na margem de 3 centímetros. Lembre-se, não podemos usar régua no concurso público. Tampa da caneta Bic, não estou fazendo propaganda da caneta. Você sabia que a tampa é uma medição legal. Só a metade da tampa para poder medir o espaçamento da margem e começar o seu parágrafo propriamente dito. Tá certo? Fique com Deus, bons estudos, um abraço, não esquece de deixar o like aí, tá bom? Então aperta o sininho para quando receber as notificações e em breve estaremos gravando uma live. Ficou com dúvida? Escreve aí nos comentários. Valeu, brother. Bons estudos.